Fala, meu querido, chegamos com a segunda questão da Olimpíada Brasileira de Física de 2023, aí no tema de nível júnior, questão bem legal, questão acho que muito coerente para um aluno de sexto e sétimo ano, que ele te deu um enunciado super curtinho e falou assim, ó, se vira aí, vamos ver se você consegue me dizer o que que acontece quando a gente coloca um ovo dentro de uma mistura de água e sal. Achei muito bacana, muito coerente para a idade adequada a fazer essa questão. E nós vamos mostrar aqui para você o contexto físico do que está acontecendo. Mas se você quisesse e pode fazer isso, pega água, um copinho com água, desde que nesse copo caiba um ovo ali dentro, coloca lá dentro do seu copo e você vai ver o que que vai acontecer. Então você o aluno poderia fazer de repente até essa experiência e ver o que está acontecendo nessa situação. Mas aqui a gente vai explicar passo a passo o que que acontece teoricamente. Então, vamos resolver essa questão número 2 e antes de poder começar a resolver, se inscreve aqui, nos ajude cada vez mais, dê os seus likes aí para poder ajudar a gente. Então ele fala assim: um ovo é colocado dentro de uma solução de água e sal, e o que que pode acontecer? Primeiro, se você já tem essa experiência, se você tiver aí, pega um copinho, aqueles copinhos um pouquinho maiores, que cabe um ovo e coloca lá dentro. Você vai perceber que se você pegar um ovo e colocar dentro de um copo com água, o ovo aqui, ele vai descer. Vou representar um ovo aqui, desse jeito, ó. O ovo vai ficar aqui no fundo do copo. Então você tem aqui o copo cheio de água aqui, e aí dentro da água, o ovo vai afundar. Ok, isso aqui é quando a gente coloca um material sem sal, só água, sem sal aqui. Aí você vai colocando, despejando o sal aqui, né? Vai colocando o sal no sistema e quando você vai ver, esse mesmo copo que você estava aqui, estava sem sal, né? Ele estava só com água. Ele tinha uma densidade. Aí vamos falar um pouquinho de densidade. Vamos ver se você conhece esse conceito de densidade. Você sabe que quanto mais denso um corpo está, maior a probabilidade dele afundar, né? Ele vai para o fundo do material. Então, se eu for colocando mais sal dentro desse copo, o que que é esperado que aconteça? Que cada vez mais esse recipiente aqui com água e sal, e aqui nós temos já sal, ele tende a cada vez mais a subir. Por quê? Porque cada vez mais a densidade da água vai aumentando. Então ele tem uma tendência natural a ir para a superfície. Então isso já elimina para a gente o que a gente considera. Aqui a gente fala do empuxo, né? Mas nem vou falar muito de empuxo aqui para mim, porque quando eu coloco sal aqui na água, eu estou aumentando a densidade da água. E, consequentemente, uma hora eu vou conseguir, aumentando a densidade, a água ser mais densa que o próprio ovo. E, consequentemente, se o ovo é menos denso que a água, ele vai flutuar aqui, vai subir aqui e vai fazer esse movimento de subida até chegar num ponto em que ele vai ficar quase expulso aqui de dentro da água. Então, de tamanha a quantidade de sal que você pode colocar, não é? Então, veja, o que que a gente pode dizer sobre isso? Por que que conforme eu coloco sal dentro da água, a densidade da minha solução aumenta? Eu vou colocar até a densidade da solução. A densidade nada mais é do que massa sobre volume. Concorda comigo? Acho que você sabe desse contexto. Conforme eu vou colocando sal aqui, o volume desse líquido vai aumentando muito pouco. Em compensação, a sua massa aumenta muito mais. Consequentemente, se há um aumento muito maior da massa comparado com o aumento do volume, eu posso dizer que a densidade da solução cada vez é maior. Então, respondendo à pergunta, né, ele fala: o ovo afundará no fundo do recipiente. Bom, se eu tiver só com água, isso seria uma resposta possível. Agora, dizer que numa solução de água e sal, ele sempre vai para o fundo, não posso dizer. A mesma coisa que o ovo flutuará. Não, não posso dizer porque depende da quantidade de sal que eu vou ter dentro dessa solução.
O ovo permanecerá suspenso no meio da solução, também não posso dizer, ele vai ficar, dependendo da quantidade de sal, ele vai estar numa determinada posição, né? Ele vai se movimentar aí dentro desse copo. E aí fala assim, a posição do ovo dependerá da densidade da solução. Essa sim, porque quanto mais densa eu for a minha solução, né, de água e sal, maior é a probabilidade do ovo subir. Ele vai ter esse movimento. Ele vai ser expulso por esse material. Quanto mais denso for aqui que está externo ao ovo, maior é a chance do ovo ir para a superfície. Se não tiver nada, o ovo vai afundar porque o ovo é mais denso do que a água. E aí ele tende esse movimento natural para baixo aqui. Agora, conforme eu vou aumentando a densidade do externo ao ovo, ou seja, da solução água e sal, essa densidade sendo maior vai fazer com que esse ovo suba até chegar numa ponto aí de equilíbrio onde você quiser colocar. Agora, Nae, a posição do ovo dependerá da aceleração da gravidade local. De certa maneira, até não está errado esse item, mas aqui a gente está analisando o movimento, a posição do ovo não é influenciada pela gravidade, né? Ela é influenciada aqui pela quantidade de material. A gente tem uma equação que fala que o empuxo é densidade, gravidade e volume submerso. Mas aqui eu vou considerar que é muito mais o item D do que o item E. Havia até uma discussão se essa item poderia ser um tema aqui de possível anulação, anular a questão, né? Mas a intensidade da gravidade é importante nesse sistema, mas a gravidade local isso não influencia, né? Então, independente, não há variação do ovo aqui por conta da gravidade. A gravidade não interfere na posição do ovo, e sim a quantidade de líquido de sal que eu vou colocando nesse sistema. Então, a melhor das alternativas, com certeza, é a alternativa D. Beleza? Então, em breve a gente vai fazer um videozinho mostrando para você que um ovo, conforme a gente vai colocando sal dentro de uma solução com água e sal, cada vez mais a tendência do ovo subir. Espero que tenha te ajudado. Se ele te ajudou, dá um like nesse vídeo para poder cada vez mais chegar a tanta gente que está estudando sobre física aqui. Beleza? Mais uma questãozinha aí sobre a OBF 2023.